E o que o poderoso Rav Jacobson nos diz? Estamos a apenas 3 dias do Yom Kippur. Como nos preparar, botar o óculos, né? Como nos preparar adequadamente para esse dia tão singular, compreendendo a tarefa extraordinária que todos nós devemos executar em Yom Kippur, assumir o papel do Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Isso é importante porque só se entrava no Kodesh Kodeshim uma vez por ano, né? Nós já vimos isso daí, né? Tá? Eu vou colocar aqui novamente a nossa lousa. Eu achei, eu estava com a lousa na mão. Tá? Então vocês se lembram, né? Opa, tirar o Lord Sachs aqui, né? Então, aqui são 400 páginas de parametrização, tá? Então, como é que o irmão vai educar seus filhos? Dando parâmetros aos seus filhos, tá? Você não pode deixar que o amiguinho da rua dê o parâmetro para o teu filho, tá? Você não pode deixar que a professora do colégio dê parâmetro para o teu filho, porque ela é uma petralha, tá? Você que tem que dar parâmetro para o seu filho. Só que para você dar parâmetro para o seu filho, você tem que ser parametrizado, tá? Então, vamos entender, né? Novamente, né? Vocês se lembram, né? Tá? Então, somente uma vez por ano que o Kohen Hagadol, né? O Aaron Hakadosh, ele entrava aqui, ó. Tá? O que significa isso, né? Então, existe esse momento, né? De onde eu vou ter um contato direto com a Shekhinah. Então, o que nós aprendemos? O que nós já aprendemos? Nós já aprendemos que Hashem, ele cria a Neshama. Por que ele cria a Neshama? Eu não sei. Ah, Rabi, está tudo errado. Os deuses eram astronautas. Ok. Tá? Então, primeira questão, né, que o cabalista responde, né? Não existe extraterrestre. Tudo é extraterrestre. Esse é que é o problema, né? Tá? Então, quer dizer, você vai conversar com um petralha, o petralha diz, extraterrestre não existe. Pô, você é extraterrestre. Porque nós viemos da onde? Nós viemos do errado. Tá? Então, todos nós somos extraterrestres. Nós estamos na Terra, em Vilion. Nós estamos debaixo desse céu, né? Nós estamos aqui fora, né? Nós estamos aqui fora. Mas uma vez por ano, nós temos a possibilidade de chegar lá em Errad, lá no início, tá? Isso é muito importante de entender, né? Então, Hashem, ele cria o Aher, o outro. Ele vai ver o outro. Então, como é que está escrito? Façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem, Tselem, né? Como está lá na Torá, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o que é o Neshama? É a imagem e semelhança de Hashem. Como é que é essa imagem? Tá? Essa imagem é o desejo de compartilhar a Hatová, tá? As maravilhas de Hashem. O que é a semelhança? Tá? A semelhança é a Shekhinah. Então, a Shekhinah, quando ele cria a Neshama, ele cria a Shekhinah junto. Então, o que é a Shekhinah? É o outro lado do errado, do Ahed. Né? Então, o outro lado do Aher é Shekhinah. E o que é Shekhinah Aher? É a forma, a imagem e semelhança, Tselem, né, do próprio Errad. Tá? Isso é muito importante de entender. E isso, uma vez por ano, vinha entre os queruvim, né? Entre os queruv, né? Entre os queruv, né? Tá? Aproximadores, né? Queruv vem de Korban, né? Korban é sacrifício de aproximação. Então, uma vez por ano, né? O Errad, ele se aproxima
de nós integralmente, tá? Então isso é muito importante, né? Tá? Que nós tenhamos em mente. Isso é muito importante. Isso é muito importante nesse período, né? No nosso ritual, nós vamos fazer toda essa operação do tabernáculo no nosso ritual, tá? Então vamos lá, ok? Então, antes da destruição do templo sagrado de Jerusalém, o ponto mais alto do serviço do Yom Kippur era quando o Kohen Hagadol entrava no Kodesh HaKodeshim, o Santíssimo. Era o único dia do ano em que se podia entrar nesse recinto mais sagrado do templo, e apenas o sumo sacerdote tinha o direito de fazê-lo. Era um momento tão intenso que, se o sacerdote não tivesse totalmente puro, seria cometido por uma transgressão, por pequena que fosse, e pela qual não tivesse piedade, teria morte fulminante. Tá? Então, para nós chegarmos aqui, nós temos que ter feito esse período de Teshuvá. Por isso que o Yom Kippur é 10 dias depois do Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah inaugura... O que Rosh Hashanah inaugura? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui o Yud Ke Vav Ke. Está aqui. O Rosh Hashanah, ele inaugura uma nova sequência, né? Ele faz a volta, né? Hagigulin, né? Ele faz a volta, tá? Uma nova sequência. Então, eu me analiso. Então, eu aqui tenho 10 Sepirot. Tá? Então, eu vejo em mim internamente, eu vejo internamente em mim Hesed, Gevura, Tiferet, sucessivamente, tá? Aí, eu vendo as minhas transgressões, eu escrevo e digo, essas são as minhas transgressões. Corbão lá, queima isso aí, tá? Queima isso aí, sacerdote, tá? Onde é que queimava? Queimava aqui. Eu queimava aqui, eu me dirigia até o tabernáculo, eu testava, né? Aí eu testava como é que estava a minha luz, se todos os meus nerim estavam voltados para o centro. Então, nós vamos ter um critério para escolher 10 Katampanim. Qual é o critério? É que se o irmão está pedindo para o Kadosh Baruch Hu lhe encontrar no próximo. Tá? Era assim, tá? Que funcionava. Aí, com tudo isso, né? Eu tinha o altar do Ketoret, tudo bem. Aí ele ia ter uma experiência com, ali no centro do querubim, no querubim, com o seu outro lado, que é a Sherinah. Todos nós temos Sherinah. Tá? Ok. Aí, como eu estou dizendo o que eu vou fazer, estou dizendo que eu vou, o meu sacrifício, o meu corbão lá, o meu sacrifício de aproximação, e aquilo que eu me comprometo a fazer para o ano que se inicia, eu recebo capará. Tá? Eu recebo um capará positivo, imediato e certo. Tá? Porque eu me comprometi. Hashem não duvida de nós. Hashem chega e diz, não, ok. E está dizendo que vai fazer? Vamos ver. Eu vou suspender a pena, a ones. Vou suspender o ones. Mas eu quero ver o trabalho dele durante o ano. Tá? É assim que funciona. Então tem a capará. Então, como tem a capará, quem é que me dá a capará? A Sherinah. A Sherinah. Okay? Isso é muito importante vocês entenderem, né? O irmão não pode queimar uma catampá e depois abandonar, tá? Não pode. É um compromisso que você assumiu. Então, o que Zaqueu diz? A todo aquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, ele recebe a capará. A salvação entrou hoje nessa casa. Tá? Entende, irmão? É uma mecânica. Isso daí é mecânico. O universo tem uma dinâmica divina e uma mecânica que é o processo. Hashem criou a máquina e o operador da máquina. E ele quer ver a nossa relação.
O que é a máquina? A Hateva, Elohim, a natureza. Tá? Quem é o operador? A criatura. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Tá? Porque senão, isso é exercício de judeu, não, isso não é exercício de judeu, esse é exercício para a humanidade. É que a grande meretriz abafou isso daí, tá? Como está no livro de Daniel. Hoje em dia não temos sumo sacerdote para obter o perdão para todo o povo. Porém, portanto, cada um de nós, sejamos ou não Coanim, temos que tentar fazer esse papel, certo? Tá? Então, o Talmud chama o Mikdash Meat, né, pequeno tabernáculo, representa o templo sagrado de Jerusalém. Tá? Então, literalmente, o irmão que é maçom, né, ele vai entender o que é uma augusta e respeitabilíssima loja simbólica. É essa emulação que a gente faz em Yom Kippur, e Rosh Hashanah e Yom Kippur. Né? Aí, realmente, nós emulamos, né, o que é uma augusta e respeitabilíssima loja simbólica. Né? Muitos de nós têm o costume de se vestir de branco no dia de Yom Kippur, lembrando o Kohen Hagadol. Não, o Kohen Hagadol não se vestia de branco. Ele tinha branco na vestimenta. Tá? Okay? Nós não fazemos isso. Tá? Mas eu sei que tem aí um monte de aí rabininhos de plantão que aparecem na internet de branco. Né? Isso é besteira. Tá? Isso esquece. Né? Tá? Então, em Yom Kippur, a missão de cada um de nós é emergir desse dia santificado como se fôssemos o Kohen Hagadol. Tá? Então, o irmão vai sair do ritual santificado. Tá? Okay? Tendo cumprido sua missão com sucesso.